Boa noite, meus amigos, muito bem-vindos. Que nós estejamos com Deus sempre, em nosso coração, com a nossa alma sempre aberta para Deus. No livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, revele-se. Nos serviços de compreensão, não peça para seu vizinho subir até você, aprenda a descer até ele e o ajude. Livro dos Espíritos. Pergunta do item Pluralidade dos Mundos, no capítulo da Criação. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor porque esse astro se mostra para eles apenas com a aparência de uma estrela? Então pensa que não há outra fonte de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tem a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconhece e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que os da Terra e com órgãos de conformação idêntica aos seus. E aqui vem uma notinha de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. É bem claro isso, né? Cada mundo tem a sua própria atmosfera, e cada ser criado para esse mundo se adapta às condições que ali existem. Vamos continuar, então, aquela conferência espírita que está sendo narrada no livro que é o Espiritismo. E o visitante, o crítico, pergunta assim, em relação a que Allan Kardec tinha acabado de falar que ele não tinha meios possíveis de fazer um livro sobre o Espiritismo, porque ele não conhecia quase nada. E ele fala assim: é precisamente para evitar esse perigo que vim lhes pedir permissão para assistir a algumas experiências. E Allan Kardec responde: e julga que isso basta para poder, ex professo, falar de Espiritismo? Como pode compreender essas experiências e ainda mais julgá-las quando não estudou os princípios em que elas se baseiam? Como apreciaria o resultado, satisfatório ou não, de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Permita-me dizer-lhe, Senhor, que seu projeto é absolutamente a mesma coisa, que não tendo estudado a matemática nem a astronomia, se apresentasse a um dos membros do observatório lhes dizendo: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o seu sistema é falso.
Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixe que por 1 ou 2 vezes me sirva de vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto você. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprovativa ou desaprovativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias pré-concebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal o caso da maioria dos que têm falado contra o Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem examinar as peças do processo. A consequência foi que seu julgamento feriu em falso e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia e mais de um adversário se tem tornado adepto do Espiritismo, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que ele supunha. Então, é isso. Vamos terminar nossas leituras de hoje com 2 frases de Emmanuel, no livro Perdão e Vida, psicografado por Chico Xavier. Se propõe a realização de qualquer tarefa vinculada à construção do bem, conte com problemas e dificuldades que habilitem suas forças para isso. Recorde que, por piores que sejam as críticas destrutivas que lhe envolvam, Deus não apagou a chama da fé e nem lhe retirou a oportunidade de continuar trabalhando.